Ô, moleque mentiroso! E na Bíblia fala que quem é o pai da mentira? Meu estômago chega a tá embrulhando ouvindo esse moleque. Como se não tivesse um monte de cavalo, incluindo esses dois aí que não te questionou em momento algum. Como é que tem dois cavalos? Mané, voltamos hoje mais uma vez pra falar sobre o nosso profetinha preferido aí do Brasil, Miguel Oliveira. Sim, o cara, depois de ter sido censurado, voltou numa entrevista e eu não entendi nada, porque parece que ele foi proibido de usar as redes sociais dele. Só que se tu parar pra pensar, ele pode usar qualquer outra rede social, tipo, ele pode postar qualquer coisa, mas não na rede social dele. Eu acho que a chavezinha na hora lá não ligou, e agora que ligou, ele apareceu novamente, mas agora ele apareceu num canal aí que eu esqueci agora o nome, mas é um canal que fala só sobre assuntos cristãos, né, teoricamente, é como se fosse uma TV cristã, e deu uma entrevista. E nessa entrevista, de 48 minutos, eu não assisti tudo, não vou mentir. Eu não assisti tudo, não. Assisti uma certa parte ali, peguei algumas perguntas ali que eu gostaria de trazer aqui pra vocês. Já dei uma editada, eu baixei toda a entrevista, já dei uma editada aqui pra gente assistir aqui junto e comentar sobre isso aí. E já coloquei a fala dele, né, as respostas dele a essa entrevista e a hipocrisia dele logo do lado. Isso, na minha opinião. Ao terminar o vídeo, vocês deixam aqui no comentário e vão ver se eu estou certo ou se o moleque é um anjo mesmo. Então já se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like agora no começo do vídeo e... mas o like é no final do vídeo. Que nem uma senhorita veio aqui falar aqui no canal. Deixa o like no começo, sua mula. Se não gostar no final, você pode tirar e dar o dislike, pode ser? É que você vai esquecer, porque você é uma mula. Você vai esquecer. Então, por favor, deixa o like aí e vamos assistir o vídeo. Como é que você tem recebido Ó, primeira pergunta aí, pergunta de milhões. esses ataques nas redes sociais? Bom, eu tenho recebido como Cristo, né, recebeu a tantos ataques. Aqui já me quebra. Porque, ó, quero deixar claro aqui que eu sou cristão, eu acredito em Deus, acredito na Bíblia, já li a Bíblia, já citei aqui que eu já li a Bíblia toda, já estudei boa parte da Bíblia, já ministrei também em células, etc e tal, na igreja, em retiros, em eventos. Hoje, eu não frequento mais a igreja, mas é que eu já deixei bem claro, né, quem assistiu meus vídeos anteriores aí falando sobre ele, assista que tem umas opiniões ali bem interessantes sobre essa questão dos cristãos hoje em igreja, né? Das igrejas, principalmente igrejas evangélicas, que é aquele que eu convivi mais tempo, né? Eles têm essa mania de toda vez que faz uma caquinha, deles jogarem, né? De que eu sou humano, eu erro, ou então de que eu como homem de Deus, eu não vou tratar outra pessoa aí. Enfim, vamos concluir aqui. Ele continuou fazendo a sua missão. E claro que antes de tudo que vinha sobre mim, a minha carne, Deus já criou um escudo de proteção na minha frente. É verdade. Então, essas críticas eu rebato sim. Rebato com oração, com Rebate com oração? Será, senhor Miguel? Vamos ver aqui. consagração, com jejum. Por que isso será? Porque as pessoas não estão acostumadas com os dons sobrenaturais. Não estou E acostumado. quando vê alguém usado nos dons Não sobrenaturais, estou começa a acostumado a criticar. ver um menino de 15 anos de idade viajando no Brasil e sendo usado nos dons. Não estamos acostumados a ver uma criança viajar ao Brasil, uma criança cheia da bunfunfa dos outros. Não é acostumado, cara? Será que realmente é a primeira vez que aparece uma criança muito cheia da grana falando merda na internet? Será que é a primeira vez? Será que é a primeira vez no meio cristão que a gente vê uma criança prestando esse papel? Será? Vamos ver se ele vai responder com mais educação, né? Que aparentemente ele falou que responde, né, aos haters, né, vamos dizer assim, com jejum e oração. Não foi isso que ele falou? São um bando de frustrados, desculpa a expressão, fracassados na fé. Olha! Então o jejum e a oração é chamar o povo de fracassado? Palmas para nosso gênio. Palmas. Fracassados no espírito, perderam a oportunidade de fazer algo pra Deus, não tiveram ousadia, não tiveram... Perder a oportunidade, isso é bem interessante, porque ele basicamente tá falando assim, ó. Ele tá jogando pegando todo mundo jogando na mesma panela ali, falando bem assim, ó. Você teve sua oportunidade de seguir a Deus, de fazer o certo. E não quis, você é um fracassado espiritualmente. Sendo que tem muitas pessoas que sequer nem tiveram essa oportunidade. E aí simplesmente pegou todo mundo jogando no mesmo balaio. Mas hoje em dia todo mundo sabe da palavra de Deus, todo mundo sabe disso aqui. Pô, mas é por todo mundo saber, pelo menos no nosso país, porque tem país aí que, se você falar de Cristo, você... Assim, ó, vamos falar do Brasil. Mas é por hoje, por essa informação no Brasil ser tão aberta ao público, né, principalmente em relação à filmagem dentro da igreja, que isso vem deixando, vem derrubando mais ainda a vontade das pessoas que não conhecem de ir conhecer, por causa de pessoas como esse cidadãozinho. É muito triste, velho, a gente ter que gravar vídeo, que a gente tem que gravar vídeo sobre o que tá sendo falado, e ele tá em alto o tempo todo. E por que eu falo que é triste? Porque basicamente nós de opinar, tentando ser o mais respeitoso possível, e às vezes tendo que dar
umas catucadas, mas aí a gente tem que fazer isso em uma criança, porque é uma criança que tá sendo guiada a ser pilantra. Não dá pra falar que a criança nasceu. Alguém tá criando esse pequeno monstrinho. E eu fiquei sabendo aí que saiu um vídeo aí, exposed, né, do Miguel, e onde mostra, né, expõe ali os pais dele. Eu acho bem escroto, porque os pais deles não são pessoas públicas, né? Então o pessoal ir lá e expor os pais dele assim. Mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior meu. Eles tinham que aparecer em algum momento. Porque, querendo ou não, eles são os pais dele, eles são responsáveis por ele, por cada coisinha que ele faz. Porque se ele comete algum crime de fato, quem vai responder são os pais. Então já tinha passado da hora. Mas só que isso tinha que vir deles. Nem a proibição dele tá fazendo, dele ficar falando essas coisas na internet veio do conselho tutelar, não veio dos pais, nem muito menos dele. Ou seja, os pais dele não tomam... Cara, eu não vi ainda, eu quero assistir aqui com vocês, mas eu vi uns cortezinhos assim, rápido, e pelo que deu pra... Não, aliás, eu acho que ele mesmo fala aqui nesse vídeo, eu não vi corte não, na verdade, ele fala aqui nesse vídeo aqui que eu separei, onde ele fala que os pais dele, o pai dele, por exemplo, nem cristão é, e que a mãe dele, eu não sei se não vai também, eu não sei, ou se vai. Agora eu fiquei na dúvida, mas vamos ver aqui. Mas lembrando que teve um vídeo que ele falou, onde ele fala que onde ele recebeu o milagre, né, da fala e da escuta, que ele nasceu sem as cordas vocais e sem o tímpano, segundo ele, e que a mãe dele, no terceiro dia, ele começou a cantar, né, a falar, a cantar, sei lá, e que no sétimo dia, ele foi pra igreja e que a mãe dele se converteu. Lembra desse detalhe aí também. Coragem. Com a oração de tantas as pessoas que oram por mim pelo Brasil. Então eu sou muito grato a Deus. E toda crítica, ela vem não só pra te arrebentar. Eu sei que o desejo de muita gente é te ver cair, mas a maioria delas Deus faz para te abençoar e te fazer crescer. É verdade? Você está proibido de pregar? Bem, foi dado um conselho pelo conselho tutelar que eu deveria estar longe, né, do altar, longe das redes sociais, e eu não quero nenhum problema com a lei e, claro, tive que acatar. Mas lembrando que eles podem me tirar do altar, podem me tirar das minhas redes sociais. Nunca vou poder tirar a minha intimidade com Deus. Tá vendo pra onde que esse... Aí que é o detalhe, velho. Como é que eu vou chegar aqui e não falar que isso é pilantragem? Porque ele tá tentando falar, ele tá tentando jogar o quê? De que a decisão do conselho tutelar em proibir ele de estar se expondo dessa forma, né? Pelo menos momentaneamente, que a gente sabe que isso não vai levar por muito tempo. Tanto que ele tá aí. Ele tá aí dando entrevista e tal. Ele só não pode o quê? Tá no púlpito ali ministrando, falando aquelas coisas e postando na rede social dele. Mas nada impede de que outra pessoa filme ele e exponha. Porque até mesmo porque se fizerem isso, só vai dar alguma coisa pra essa pessoa se ele processar, né? Se os pais dele processar. E você acha que ele vai fazer isso aí? Talvez ele até fale com alguém, contrate alguém pra que filme ele durante um culto, faça um corte e publique em alguma rede social grande também, né? Que ele sabe que vai acabar viralizando no TikTok, no Instagram. E ele pode muito bem fazer isso, que ele não tá proibido exatamente de aparecer, ele tá proibido de expor nas redes sociais dele, pelo que eu entendi. Senão ele não estaria nesse momento nessa entrevista. A minha vida de oração. Aí ele tenta jogar o quê? De que eles não estão só tentando impedir ele de pregar ou de fazer o que ele faz. Estão tentando tirar ele da presença de Deus. Ou então é o seguinte, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem me proibir disso, aquilo, mas jamais vão conseguir me tirar da presença de Deus. Será que essa é a questão? Será que realmente o conselho tutelar apareceu lá, falando assim, não, vamos tirar esse menino da presença de Deus. Ele não pode ter a presença de Deus. Ele não pode falar de Deus. Será que essa é a questão, velho? Por que será que o conselho tutelar não correu atrás de outras crianças também que ministram, que pregam aí em outras igrejas? E que também viralizam na internet? Será por quê? A minha vida de consagração. A oração que eu tenho feito com Deus é: Deus, tire tudo de mim, só não tire a tua presença. Se eu pudesse, Fábio, pedir pra Deus tirar essa sentença, eu pediria, eu creio que Deus retiraria. Como vai retirar? É apenas um tempo. Elias ficou dentro de uma caverna. Porém, E ele sempre tem algum respaldo bíblico, né? Pra justificar as coisas que eles fazem. Sempre tem. creio que é um querido de Deus. É um tempo de Deus me guardar, me preservar. E com esse tempo eu ficarei aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. No momento que você recebeu essa notícia, que você estava impedido de pregar, usar suas redes sociais, qual foi a sua reação naquele momento? Bora ver aqui primeiro. Eu já vi e fico puto, galera. Eu fico chateado, de verdade. Chorei muito, né? Me decepcionei muito, me entristeci muito, porque eu amo estar no altar. Hoje eu vi o altar e eu chorei muito, porque eu quero estar de volta. Eu quero poder. E de verdade, eu não acredito não, tá? Eu não acredito que falar assim, você não vai mais pregar e que ele chorou por isso, não, tá? Desculpa. Mas o perfil que esse cidadãozinho tem criado é que... Ai, cara, é difícil falar isso, que nem ele falou, é uma criança, querendo ou não, é uma criança, entendeu? Provavelmente daqui a alguns anos ele mesmo vai olhar pra trás e falar assim, mano, que merda que eu fiz, né? Isso aí, a gente acreditando que ele vai amadurecer e que ele vai mudar. Mas se continuar nesse caminho, provavelmente não muda. Parece que
que as pessoas que entram nesse caminho e crescem nesse caminho e continuam por muito tempo, tendem a não sair. Porque acaba que é um caminho onde eles conseguem. É um lugar fácil de enganar as pessoas. É um lugar fácil de você enriquecer, né? Em cima da desgraça alheia. Em cima dos problemas alheios. Então, normalmente, quem entra nesse caminho e tem sucesso, não sai mais. Não, é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Poder pregar novamente, mas é o tempo de Deus. E eu não posso ser contra o tempo de Deus. Se é da vontade de Deus, eu tenho que acatar a vontade de Deus. Mas eu creio que logo, logo eu vou passar isso aí e vai ser um grande testemunho em nome de Jesus. E se fosse da vontade de Deus? Será que se fosse da vontade de Deus, falar assim, ó, Miguel, segura o pé aí, não suba mais não. Você pode pregar ali num lugar mais reservado. Reservado assim que eu falo assim, galera, não em cima do púlpito ali na igreja, mas que ele pode sim continuar falando da palavra de Deus. E se realmente Deus chegasse nele e falasse assim, cara, você não tá preparado ainda, você não está na hora de você estar nessa responsabilidade ali em cima do púlpito ministrando dessa forma. Vamos começar mais devagar, vamos com o tempo. Será que se essa for a vontade de Deus, de fato, será que ele acataria? Ou ele usaria alguma outra desculpa também, falando que ele tava sendo perseguido, né? Será? E se essa decisão, isso que tá acontecendo na vida dele, de fato foi uma decisão de Deus, fala assim, ó, Miguel, vamos, ó, tá indo longe demais, tá fazendo coisa aí que não tá me agradando, vou ter que usar aqui alguém pra te frear. E se essa tivesse sido a decisão de Deus, de frear ele? Porque isso, querendo ou não, que nem eu tô falando, tá estragando, manchando mais ainda e tirando a credibilidade do que eu falei, a igreja hoje na sociedade tem um papel muito importante, principalmente a igreja evangélica, assim como a católica também, etc. Mas está manchando várias igrejas que fazem um bom trabalho e vários pastores realmente que têm um coração bom, né, que não pensam, né, em estar ali na igreja pelo dinheiro. Ele tá manchando. Você acha que Deus não tá olhando pra ele e falando assim, cara, o que tá acontecendo? É previsto na Bíblia que apareceriam falsos profetas, isso e aquilo, né? Enfim, lobos disfarçados de cordeiros. E, cara, e de verdade, eu acho que quanto mais os dias passam, mais isso acontece. E mais isso é realidade. E tá ficando cada vez mais forte. É como se já tivesse chegando o momento final ali do apocalipse. E que tudo que tá escrito na Bíblia, de fato, tá acontecendo hoje. Porque chegar ao ponto onde você vê uma criança se declarando profeta e fazendo as coisas que ele faz, cara, se isso não é o fim do mundo já, se já não é o começo ali do fim do mundo, eu não sei o que é, não. Você foi proibido de pregar, de usar suas redes sociais e também de viajar para outros estados? Sim, caso eu possa viajar, claro, na companhia dos meus pais, mas eventualmente não teria sentido eu viajar, porque eu não sou turista, eu sou um pregador e todas as viagens que eu faço é para pregar. Então, eventualmente, eu estou proibido de viajar para pregar. Se eu vou viajar para um passeio e etc., eles liberam sim. Falando de pregação, diante dessas polêmicas que surgiram, tem alguma fala sua, alguma pregação que você se arrepende? Bem, E aí, galerinha? Já deixa nos comentários aqui antes de eu dar play. Será que tem alguma coisa que ele se arrepende? O que vocês acham? Vocês acham que tem alguma coisa que ele falou, alguma coisa que ele fez que ele se arrepende? Vai, eu vou deixar 5 segundos pra vocês, vai. Já deixou nos comentários? Vamos ver o que ele tem a falar agora. o meu arrependimento, Fábio, é da forma que eu me expressei, né? Claro que todos os pregadores um dia já errou, né? Como todo cantor um dia já desafinou e por aí vai. É fadado o erro ao ser humano. Tá vendo? É sempre a mesma desculpa. É sempre. É por isso que hoje em dia é muito fácil você ser um pastor, você ser um cristão à frente de uma liderança. Porque qualquer erro que você venha a cometer, quantos pastores você não já viu aí na internet que vazaram vídeos aí adulterando, traindo a esposa e tudo. E de esposa, às vezes, que perdoa isso, falando que ele foi usado pelo diabo. Foi um momento em que eu tava fragilizado, que eu sou humano. Cara, é sempre a mesma desculpa. E ele tá indo no caminho certo. Eu me arrependo, Fábio, de um dia ter chegado no altar e ter falado assim, o meu pastor é Jesus, está amarrado. Irmãos, tem gente aí que fala assim, ó, meu pastor é Jesus. Aí eu disse, tá amarrado. Falei, tá amarrado. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ó, esse trecho aqui é muito interessante. É muita gente, né? Principalmente algumas pessoas que são mais religiosas, mais quente, né? Cara, até a expressão que ele faz no rosto, na hora que ele fala essa parte que Jesus Cristo é meu pastor, tá amarrado. Presta atenção na expressão que ele faz. Cara, teve até gente falando assim, você acha que alguém tá sendo usado ali por Deus pra pregar, e na hora de falar assim, Jesus é meu pastor, tá amarrado, faria uma cara assim. Você que tá mais próximo de quê? De uma pessoa que tá sendo usada por Deus ou por
Vocês sabem, né, o que eu quero dizer. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Mas não pelo sentido, mas pela forma que eu disse aquilo. Eu fui na intenção. E ainda não é o que ele falou, é a forma que ele falou que foi o que o pessoal atacou, né? Então quer dizer, o que ele falou tá certinho também. Não sei, galera. Mais uma vez eu peço que vocês me ajudem, deixem aqui nos comentários e fala aí se isso que ele falou tá certo ou tá errado. De defender aquilo que a igreja sempre defendeu, que o crente ele deve estar participando do culto de ceia, ter pastor, ser dizimista, ele está participando do culto, e como 1 Coríntios 12 diz que o corpo, ele não pode ser todo de orelha, porque como você olharia, o corpo não pode ser feito todo de... Ele citou um livro aí, galera. Leia lá, tá? O livro. 1 Coríntios 12, né? Que ele falou. Leiam lá, tá? Eu até pensei em jogar aqui na tela pra vocês, mas eu recomendo vocês aí no Google, numa Bíblia online, ou mesmo se tiver uma Bíblia em casa, abre aí lá nesse capítulo e leia, tá? E vê se o que ele tá falando tá certo. de olhos, porque como você E se encaixa nesse contexto também. ouviria, ou seja, não é exemplo um crente, um cristão está fora da igreja, não está congregando. E quando eu assumi a tribuna e disse aquilo, Eu não concordo, tá? Que nem eu falei, hoje eu não vou mais na igreja, eu até tenho falta, né? Da igreja em si, pelos trabalhos que eu fazia lá dentro, né? E pelos trabalhos que eu via lá dentro também. Mas não é porque hoje eu não vou pra uma igreja em si que eu estou afastado de Deus, Pelo contrário, na verdade. Eu me sinto longe de Deus quando eu faço alguma merda. Agora, se eu estou no caminho certo, seguindo aquilo que ele me ensinou na Bíblia, eu me sinto cada vez mais próximo de Deus. Até que nem eu falei no outro vídeo meu. Eu agradeço tanto por coisas boas que acontecem na minha vida e é muito difícil, mas eu tento agradecer também por algumas pequenas coisas ruins que acontecem. Porque normalmente, depois que acontece alguma coisa muito ruim na minha vida e eu consigo passar por ela tranquilo, sem reclamar, algo de muito melhor acontece. Então, é na minha vida, no meu viver, que eu me sinto mais próximo de Deus. não foi na intenção de desrespeitar o altar, de desrespeitar o nosso Deus. Foi na intenção de defender aquilo que nós sempre defendemos. Foi na intenção de ganhar like, porque ele fala de cortes também aí, e se você fosse lá no Instagram dele, que eu acho que hoje em dia ele apagou um bocado, tá? Eu tentei, deu uma entradinha lá, eu senti falta de muitos vídeos lá no Instagram dele. Mas os cortes que viralizaram, na maioria, se não todos, foi ele mesmo que publicou. Me interpretaram errado. E eu entendi também que houve excesso da minha parte. Então, eu posso ter esse tempo. Ele meio que se arrepende, mas entre aspas. Parte ele fala que que ele pode ter se excedido, não que ele se excedeu, que ele pode ter se excedido, mas que a maior parte da culpa é sua, é minha, por ter interpretado errado, pô. É a gente que é burro, pô. É você que é burro. É eu que sou burro. Entenda, é você que é burro e eu. Somos todos um bando de mulas. Você que se sente ofendido, o meu pedido é de perdão. Eu perdoo aqueles que teve excesso comigo, me chamaram de anticristo e por aí vai. E não é tempo de ficar remoendo as mágoas. Mas se você se sentir ofendido pela minha parte, eu quero dizer que eu não sou esse monstro que as pessoas desenharam. Eu sou um menino de 15 anos de idade que tá tomando umas pancadas e tá aprendendo. Porém, eu me arrependo de muita coisa que eu disse. Mas como... Já começou a jogar a carta da criança, tá? Calma aí que é só o começo. Um dia após outro, a Bíblia diz que é de glória em glória. Então, sempre depois de uma noite vem uma manhã. Então, sempre depois de um tombo, a gente vai se colocar de joelho. O justo vai cair 7 vezes, mas de nenhum ele vai ficar prostrado. O Brasil agora quer saber o que significa a frase of the king, the power. The best. Ai, gente. Não, é of the king, the power, the man, the best. Calma que ele Although the man, the falou best. errado aí, ó. Gente, ali foi uma profecia que eu estava entregando para um casal que ia para a América, né? Era uma profecia voltada à nação dos Estados Unidos. E quando eu estava entregando a profecia, eu lembrei que o pastor Marcinho falou essa frase. E eu falei assim, por que não usar agora? Né? É uma frase em inglês, não tem nada de língua estranha ali. É uma frase em inglês. E disse of the king, the power, né? E off, desligado, the king, o rei, the power, poder. Um contexto fora de contexto. Um contexto fora de contexto, é nós que somos burros. Na verdade, ele é que nem eu falando, esse molequinho ele é bem treinado, ele tem as referências dele com certeza, tá? Ele foi muito bem preparado, né, pra fazer o que ele faz hoje. E querendo ou não, ele é Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje, a maioria dos pastores que tu vê, é muito difícil ver um pastor que é diferente de fato. Teve um vídeo aí que eu mostrei pra vocês, alguns pregadores aí, até jovens, né, que traz uma ministração, teve um que trouxe uma ministração ali de 1 minuto, cara. A ministração teve 1 minuto e eu me senti muito mais impactado do que alguns pastores que já vi ministrações aí de horas, entendeu?
em uma ministração que o moleque trouxe de bastante um minuto e pouco. Mas juntou ali um compilado de falas em inglês que eu mencionei referindo-se à profecia, né? Que eu entreguei para eles. E claro que toda a Bíblia Sagrada, todos os profetas tiveram ali aquilo que para algumas pessoas foi loucura, né? Ele se coloca... É tão... Sei lá, cara, não sei nem... Eu não vou usar nenhuma palavra aqui, galera, porque é que nem eu falando, é uma criança, um canal pequeno, não tem uma vida financeira boa, então não quero receber nenhum tipo de processo. Vai que viraliza o vídeo. Mas olha... velho, olha o papinho desse moleque, velho. Olha o papinho desse moleque. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. A Bíblia Sagrada, todos os profetas tiveram ali. Olha, ele se coloca no mesmo balaio, cara. Sempre ele se colocando como profeta, como... Cara, é incrível a posição que ele se coloca, sabe? Aquilo que para algumas pessoas foi loucura, né? Mas nada que fira o âmbito da igreja. É claro que é errado a pessoa pegar isso num culto e tirar como deboche, né? Não só a fala, mas a profecia. Isso é engraçado, porque fala de deboche, que na verdade, nas ministrações dele que você vê viralizando, o que mais ele utiliza, parece o que ele mais utiliza é de deboche, né? Quando teve a entrevista dele lá no podcast, que teve a participação lá do James, no qual ele confrontou o Miguel, o que ele mais fez ali foi debochar. Olha como que o moleque é hipócrita a nível adulto. o moleque é hipócrita a nível Felipe Neto, moleque. É profissional, pô. Né? Porque não prestaram atenção na profecia, prestaram atenção nessa fala. Então fizeram chacota, memes, tudo quanto tipo de coisas para poder debochar da nossa fé. Mas não foi nada debochar ali, da fé, não. intencional, programado, é que eu lembrei na hora e quis falar. Debochar da fé, não, calma aí. Debochar da fé, não, tá? Olha só o caminho que ele leva, cara. Ele tá levando... As pessoas que criticam ele, por exemplo, ele tá falando que eu, nesse momento, estou debochando da fé dele. Olha o caminho que ele tá levando. Na verdade, é o contrário. É esse pequeno pilantra aí que debocha da fé das pessoas pra roubar elas. Como é que a gente vai pegar leve com um desgraçado desse? E soltei. Ovo daqui de pau. Podia soltar de latim, hebraico, italiano, mas... O que você tem a dizer E o pior... Não, bora continuar aqui que eu tenho uma coisa a falar sobre esses dois adultos aí, cavalos aí, que estão entrevistando ele. para essas pessoas que falam mal de você, que criticam a sua forma de pregar? Bom, eu entendo assim, né? Cada pessoa, ela tem o seu gosto. Embora a igreja virou um tipo de cardápio, né? As pessoas escolhem os pregadores. E cada pregador tem o seu público. E eu não acho que as pessoas estão criticando a forma dele pregar em si, que nem eu tô falando. Na verdade, a forma que ele prega, o tom que ele usa, é um Ctrl-C, Ctrl-V de diversos pastores. É como se ele tivesse pego ali vários pastores ali, feito um compilado deles e jogado dentro dele, entendeu? E interpretado esse papel. O que as pessoas criticam, na verdade, são as atitudes dele, são as falas dele, não a forma dele pregar. É totalmente diferente. Eu tenho o meu, o pastor Eliseu, o Marco, o Renan, todos eles têm o seu público. Agora, a forma de pregar. Quando eu não gosto de ouvir alguém, eu não ouço mais aquela pessoa. Não preciso defamar, denegrir a imagem dela, criticar de forma alguma. Porque erros se consertam. Jeito, não. Tem pessoas que sempre tiveram o seu jeito a vida inteira. E eu tenho o meu, tá? Agora sim, tem pessoas que não é porque não gostam de alguma coisa sua, é porque simplesmente não gostam de você, como diz no ditado, o santo não bateu. Então, o que ele tá querendo dizer é que as pessoas que criticam ele, que não é a favor do que ele faz, do que ele fala, da forma que ele faz, não é porque ele tá errado. É porque o santo não bateu. É assim, é porque o santo não bateu, o meu santo com o dele não bateu, e é isso. É por isso que a gente não concorda com o que ele fala, com o que ele faz. Eu já posso mandar ele tomar no... Né? Então, não vão, como falaram de mim, criticar o meu cabelo, o meu dente, né? As lentes que eu coloquei. Eu não coloquei com dinheiro de ninguém, eu ganhei as lentes. Mas ninguém criticou isso, cara. Na verdade, o que eu vi o pessoal criticando sobre os dentes dele foi só a questão, tipo, pô, uma criança de 14 anos, será que ela precisa realmente colocar lentes nos dentes, né? Mais fácil o bicho fazer simplesmente cuidar dos dentes dele, fazer um tratamento. Se pá, esse moleque tem dente de leite ainda, velho, sei lá. Será que não era, o pessoal criticou, não foi a forma que ele colocou, mas a conversa foi o quê? Assim, será que ele precisava? Pô, é uma criança, cara. Será que ele precisava ter colocado lente nos dentes? Ainda mais algo que, por mais que hoje desgaste menos, mas dá um desgaste no dente. E querendo ou não, você tem que ter dinheiro pra... Apesar que dinheiro, né? Ainda mais ele tirar esse caminho de dinheiro, não é problema pra ele, né? Pode ficar tranquilo que o fiel vai pagar seus dentes novos, né? Aí ele, não, calma aí, que ele falou que não colocou com dinheiro ninguém, que foi o quê? Foi um merchanzinho, né? Ele divulgou a clínica e a clínica deu isso pra ele. Beleza.
Mas pra manter, será que a clínica também vai passar a vida toda mantendo isso aí pra ele? Ou ele vai ter que tirar um dinheirinho, ou toda vez agora, daqui pra frente, pra ele conseguir fazer manutenção, tudo isso aí vai ser através de... Apesar que eu não duvido muito não de publi no Instagram, né? Tem muita gente que vive disso aí. Muitos famosinhos aí, subcelebridades aí que só vivem disso, né? De fazer... Enfim, galera, eu não lembro o nome que fala sobre... Que o pessoal fala que é quando a pessoa... uma empresa dá alguma coisa pra essa pessoa pra ela divulgar o produto dela, entendeu? Ou a loja dela, enfim. Esqueci o nome. Será que ele vai viver a vida... Tem muitos que vivem, na verdade, né? Então não duvido nada se ele... Ainda mais com a quantidade de Instagram a quantidade de seguidores que tem no Instagram hoje, é muito fácil ele fazer isso. Né? Então, não foi eu pegando dinheiro de ninguém, paguei, não. Eu ganhei as lentes, fiz uma publi, né, digamos assim, e coloquei as dentes no meu dente, na minha boca, né? O cabelo, é o meu corte de cabelo, eu uso pra trás mesmo, tipo, né, oi. Eu não vi ninguém criticando o cabelo dele também. Na verdade, o pessoal tava comparando muitas vezes a vestimenta dele, a postura dele, né? Incluindo o cabelo e tudo, a aparência dele como um todo, né? E a postura dele com de outras pessoas, né? Incluindo, o pessoal até comparou um pouquinho a postura dele, a forma dele andar, falar e tudo, com a do Silvio Santos, né? O que eu acho que o Silvio Santos não chega a esse nível de pilantragem, não. Mas em relação à aparência, aparentemente o pessoal... E eu falei agora com o Silvio Santos fosse algum pilantra, né? Não foi isso que eu quis dizer, não. Não tira de contexto, não. Mas ele estava comparando mais a aparência, né? A postura dele, a forma dele se colocar. Então, assim, é o meu corte de cabelo, né? Agora, as pessoas usam isso para ofender, né? Então, quem não gosta de você não vai continuar gostando, seja você fazendo bem ou fazendo mal. É porque ela simplesmente não gosta da sua pessoa. Infelizmente, quem tem a mente cauterizada, a gente não pode reverter isso, né? Acabou de te chamar mais uma vez, o cara reforçou que você é um limitado mentalmente. Ele afirmou mais uma vez, reforçou que você e eu temos a mente cauterizada, somos limitados. Somos um bando de mula. E eu concordo com ele, pô, de verdade, eu concordo. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos. Pra quem assistir essa entrevista na íntegra, vocês vão reparar de que, com certeza, cada perguntinha dessa entrevista foi planejada com ele. Não foi algo assim que ia chegar ali pra fazer entrevista e fizeram com seus tópicos ali. Não, ele já sabia exatamente cada perguntinha que ia fazer pra ele já tinha uma resposta pronta pra cada uma delas. Não foi nada assim espontâneo, não. Essa entrevista foi planejada do início ao fim. Desse exame para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né? Não foi isso que ele falou, não. Ele falou que quem nasce sem as cordas vocais, galera? Deixa aqui nos comentários, por favor, porque talvez eu esteja sendo muito ignorante. Mas se a pessoa não tem as cordas vocais, ela não fala ou ela tem problema na fala? Assim, e na comunicação. Ela fala, mas com limitação. Eu não sei, de fato eu não sei. Me ajuda aqui, deixa aqui nos comentários, por favor. E sem os tímpanos? Será que sem os tímpanos você não escuta? Ou você escuta alguma coisa, só que mal? Não sei, cara, eu não sou médico. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais. E eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E com 3 anos de idade, eu acabei... Galera, essa edição desse vídeo aí eu que fiz, tá? Eu peguei a entrevista dele, baixei, assisti até certo ponto ali, separei algumas perguntas, eu mesmo cortei, já coloquei também os vídeos que rebatem ele com as palavras dele mesmo, tá? Então essa edição eu que fiz aqui pra trazer já mais mastigadinha aí pra vocês, pra gente estar reagindo junto, que o vídeo já tá grande, mas ficaria melhor se eu tivesse que buscar isso tudo aqui na hora. Surgiu um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição. Olha como mudou o discurso, cara. Ô, moleque mentiroso! E na Bíblia fala que quem é o pai da mentira? Cara, e ele tá servindo muito bem. E ele serve com maestria. Esse moleque, ele serve o pai da mentira de bandeja, velho. Cara, velho, é incrível, velho. E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né? E o pior, sabe qual é o problema, galera? Que ele joga um médico em cima disso, falando que um médico falou isso aí.
Só que ele não tem prova nenhuma. Por quê? Até mesmo porque... Por que ele não apresentou nenhum laudo? Ele poderia falsificar. Só que pra ele falsificar um laudo, ele teria que colocar uma clínica e um médico. Ele ia cometer um puta crime. É por isso que não existe laudo. Apesar que ele fala aqui que, na verdade, nunca falou que teve laudo, né? Mas vamos ver se é isso mesmo que ele falou. Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi... Será? Então, assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem. Língua travada não bem. tinha Se alguém falar um vocais. tequingue lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir, né? Então, Galera, me deu até dor de barriga agora, de verdade. Me deu vontade de ir no banheiro. Tô quase parando o vídeo aqui pra ir no banheiro. Cara, tá me dando... Meu estômago chega a tá embrulhando com ouvindo esse moleque. foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas. Muitas pessoas se identificaram. Hoje, em eventos, mães me param. Miguel, é meu filho, também nasceu com um problema, tal assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre. Então, não importa os meios, né? Não importa se é uma mentira ou se não é. O importante é se isso teve algum impacto positivo na vida de alguém. Eu já ouvi esse discurso aí vindo de outras bocas. De Deus, eu sou um milagre vivo. Eu estar aqui hoje, devido a tantas críticas, quantas pessoas não podiam ter parado devido ao que veio pra cima de mim. Mas eu tô aqui, isso é um milagre. Galera, por favor, pesquisa aí na internet o que é um milagre. Até onde eu sei, um milagre é o quê? Se considera, né, um milagre quando se acontece algo que humanamente seria impossível acontecer. Humanamente aquilo, em hipótese alguma, humanamente aquilo não poderia acontecer. No ramo da medicina, até médicos que são ateus, eu já vi alguns documentários, né, de ter acontecido situações assim que um médico é ateu e ele falava assim, cara, mas isso clinicamente, isso biologicamente, na ciência, isso não poderia acontecer. Eu não sei, eu não consigo te explicar de maneira alguma como que isso aconteceu. Então, na teoria, isso é um milagre. Agora, ele falar que é um milagre, ele tá aqui dando essa entrevista pra ele porque ele tava recebendo ataques, haters, não sei o quê. Cara, até a palavra milagre, esses miseráveis conseguem derrubar a força dela. Até isso eles conseguem fazer. Então, é claro que não feriu o âmbito da igreja, nada disso. Não, miserável. Apenas diz, quando eu era menino, Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. E todo menino não pode se... A carta da criança, mais uma vez. Esse moleque, ele é muito bem treinado, cara. Ele é muito bem treinado. Por isso eu tô falando, essa entrevista, cada palavra que ele fala, do começo ao fim, cada pergunta, foi treinada, foi programada. Agora, mais uma carta da criança, usando a carta, o Exódia. O Exódia ainda cita Paulo. Embora eu tenha um vocabulário bom, mas eu não posso falar com vocês como ele fala, como um adulto fala. Então, às vezes, vai escapulir aqui um erro, né? É como se só criança escapulisse, né? Como se não tivesse um monte de cavalo, incluindo esses dois aí que não te questionou em momento algum, como é que tem 2 cavalos entrevistando esse cidadão, e se eu não me engano o cidadão aí, o cara é pastor também, não sei se a mulher eu acho que ela é pastora também, né? Como é que nenhum dos dois questionou ele das mentiras que ele tá contando sobre o laudo, por exemplo, e sobre falar que não falou, que tinha problema na fala. Ele falou que nasceu sem as cordas vocais, que era mudo, que nasceu sem os tímpanos, que era surdo, e agora já mudou o discurso. Como é que esses 2 cavalos não questiona ele, na cara dele, das mentiras que ele tá contando? 2 pilantras também? Alguma coisa mal interpretada, mas Deus fez um milagre na minha vida. Mal interpretado. Mas não que foi dado milagre. laudo, não que foi dado nada disso. Até mesmo agora não tem laudo mais. Será que ele falou que não tem laudo mesmo? porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Thiago. Em momento... Ele mesmo vai se contradizer agora, ó. A fala dele agora. Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. Esse laudo, ele é de 2010. Você procura um laudo que não tem? Você procura algo que não existe? Você procura algo que não existe? E algo que não existe ainda tem um ano? Tem uma data ainda? Eu tô maluco, pô. Eu tô maluco. Estamos em 24. Para algumas pessoas que não sabem, meus pais e minha mãe, até uns 5 anos atrás, a gente morava de aluguel. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. É bom, hein? Eu não achei esse laudo. Queria ter achado. Mas realmente houve a cura, houve o milagre. Exatamente, houve uma cura, houve um... Por que os seus pais, né, não se manifestaram, não se pronunciaram em relação aos ataques que você vem sofrendo? Bem, Juliana, Jaqueline, tá vendo? Jaqueline, bem, os meus pais, meu pai não é crente, né, de conhecimento de todos. Isso é interessante, né? Ó, o pai dele não é crente. O moleque é um missionário. Não que isso tenha alguma coisa, algum problema, tá, galera? Mas é que nem falando, tem alguém por trás desse moleque. Alguém treinou esse moleque. Porque o pai dele não é crente. Olha o que ele vai falar aqui agora. A minha mãe enfrenta sérios problemas de saúde e a gente entende que alguns problemas de saúde também é psicologicamente.
E eu tento, com a ajuda de pastores, de irmãos, proteger eles dessas. Eu sei que os Na pais. verdade, esses pastores aí provavelmente são os que manipulam ele, que controlam ele, que construiu isso nele. Que protegem os filhos, né? Mas a gente se encontra num momento delicado. Eles me protegem com carinho, amor. Quando eu chego de viagem em casa, a primeira coisa que eu faço é deitar no colo da minha mãe e do meu pai. Eu amo estar com eles. Saio com eles, viajo. Só que a minha vida particular não se posta. Quem me acompanha nas redes sociais, eu não posso sair. A única coisa que eu posso é quando às vezes eu estou no aeroporto, quando eu estou no hotel ou quando eu estou na igreja. Eu não gosto de expor a minha vida particular. Mas eles não estão num momento apropriado ainda para falar, mas eu acredito que se eles mudarem de ideia, eles vão se falar, vão se pronunciar. Mas é mais por isso mesmo. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. O que eu tinha pra falar eu já falei. Não vou falar mais pra mim não falar mais besteira. Então, se você concorda com esse cidadão, me fala aqui no comentário, mas fala um porquê, tá? Me fala um porquê, porque você acha que ele tá certo, que estão perseguindo ele. Comenta aqui embaixo pra comentar o que vocês quiserem, mas seja concordando comigo ou discordando de mim, mas coloca um porquê, não só joga merda aí não, tá? Seja um mínimo decente, pelo menos fala um porquê, beleza? Quer me chamar de lixo, que eu não falo merda nenhuma? Fala um porquê, beleza? Se gostou, mantenha seu like, espero que você tenha deixado o like lá no começo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Me ajuda a bater aí a meta dos meus 1000 inscritos aí. E até o próximo vídeo. Fui.